Glória a Deus. Aleluia. Te convido a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo. Tiago 2, verso 14 ao 17. Que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Amém? Estamos neste mês falando a respeito de fé. A fé é a doutrina chave do Evangelho. Aprender sobre fé é crescer no conhecimento. Aprender sobre fé é amadurecer na vida cristã. E no livro do Tiago, no capítulo 2, Tiago irá abordar o tema da fé. E neste capítulo, Tiago, ele irá falar sobre testar a nossa fé. Paulo ele está falando sobre testar a nossa fé. No curso de segunda-feira, encerramos o curso, a academia está de férias. E no curso de segunda-feira nós falamos que de fato não existe uma régua, de fato não existe uma métrica na qual nós podemos medir a fé. Mas o que Tiago, glória a Deus, aleluia, homem do Senhor, vaso cheio do Espírito Santo, usado por Deus, de trazer a voz audível aos meus ouvidos. Que Deus abençoe a tua vida. Parecia que eu estava dentro de uma piscina de água, falando lá longe. Chegou minha voz. Boa noite, irmãos, que a paz seja com todos, amém? Corta a partir daí, tá? Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos. Então, quando nós falamos a respeito de fé, quando nós estamos falando a respeito de fé, e quando Tiago, ele vai relatar a respeito da fé, Tiago, ele está falando sobre, não é de fato medir a fé, não é colocar uma métrica em cada um de nós, não é esse o objetivo, mas o que Tiago está fazendo com a igreja, o objetivo de Tiago com a igreja, é que cada um de nós pudéssemos testar a nossa fé, avaliar em si próprio a nossa fé. Tiago, ele não está falando de uma fé teórica, mas Tiago está falando para nós a respeito de uma fé prática. Tiago, ele nos fala a respeito de uma fé madura. É importante quando nós falamos a respeito de uma fé madura, nós entendemos que a fé não é algo estático, não é algo que você recebe quando você se converte, você então tem fé, ou você não tem fé, não é verdade. Nós falamos aqui também na segunda-feira, que a fé, como um músculo, como um nervo, ela pode ser aperfeiçoada, ela pode ser fortalecida. Então, quando nós falamos de uma fé madura, Tiago não está falando para nós a respeito de uma fé mirrada, de uma fé fraca, enfraquecida. Pelo contrário, Tiago nos fala no capítulo 2 a respeito de uma fé madura.
Tiago está falando para a igreja, falou: olha esta carta, se atente a esta carta e faça uma avaliação sincera a respeito da sua fé. Veja quão madura é a sua fé. Tiago vai nos falar sobre um entendimento claro, preste muita atenção nisso. Tiago, ele nos fala sobre o entendimento do que a fé irá produzir em nós. Neste capítulo, Tiago, ele está nos dizendo o que acontece se eu ter a fé. Talvez essa é uma pergunta que a igreja tem dificuldade de responder, talvez você tenha dificuldade de compreender acerca disso. Tá, eu tenho fé, e aí? O que acontece a partir de agora? Eu espero Jesus voltar? O que eu faço com a minha fé? Tiago, no capítulo 2, ele está nos falando desse exercício da fé. O que acontece a partir do momento que eu tenho essa fé? O que acontece se eu estou falando de uma fé madura? O que a fé produz em mim? Tiago, ele está nos falando a respeito de resultado. Tiago está nos falando como a fé responde. Tiago, ele está nos falando sobre como a fé, ela irá nos transformar de dentro para fora. Talvez você entrou aqui nesta noite sem ter uma perspectiva clara de que a fé produz mudança em nós. Muitas vezes entendemos errado a fé, entendemos a fé como ter ou não ter. Mas não é isso que a palavra do Senhor nos diz. Além de nós podermos ter uma fé madura, uma vez que eu a tenho, ela irá nos transformar, ela irá produzir. Eu não sei se você, nos últimos meses, foi no médico, depois ali dos 30, você começa a ir mais, e ali você vai fazer o exame de rotina, aí ele pede lá o famoso hemograma, e parece que ele vai esgotar todo o nosso sangue, enche um monte de tubinho, e fica sacudindo. Eu tenho que tirar deitado o sangue, porque eu desmaio, e com agulha de criança ainda, e ali eles arrancam todo o nosso sangue, que nem um vampiro, enxugando tudo, e ali eles vão fazer um monte de exames, e nesses exames, ele vai vir ali, quando ele pega todos o exame de sangue completo, ali você vai ver se você tem deficiência de vitaminas, certo? A clássica é faltar o quê? A do sol. Qual que é a do sol? É o que mais falta na galera, está lá embaixo. E aí o que precisa ser feito? Uma reposição. Porque de fato isso produz uma deficiência no nosso organismo. Para aquelas que estão grávidas, taca ferro. Aí dá aquele negócio ruim lá, ferro para a criança se desenvolver corretamente. Então é suprimentos alimentares. O que Tiago está nos dizendo? Ele está falando a respeito da fé. E quando a fé ela não está madura, ela tem as suas deficiências. Está falando, falou assim: seja sincero consigo mesmo, igreja. Olhe para a palavra do Senhor, reflita sobre a forma que nós estamos vivendo, e você precisa entender se está faltando a vitamina da fé, se a fé está raquítica, se a fé está deficiente. É disso que está falando Tiago no capítulo 2. E ele começa Tiago, ele vai começar o capítulo 1. Se nós pegarmos no comecinho ali, o capítulo 2, no verso 1, Tiago, ele começa da seguinte forma. Ele começa com uma pergunta a respeito dos que creem. Ele fala o seguinte, verso 1 do capítulo 2: se vocês creem em Jesus Cristo. Ele está falando de fé. Ele falou assim: para vocês que creem em Jesus Cristo,
não faz sentido nenhum vocês fazerem acepções de pessoas. De forma muito delicada, a primeira bordoada que ele nos dá é o seguinte: ei, se de fato nós temos uma fé madura, não faz sentido nós falarmos de favoritismo. O que é acepções, meus irmãos? É o favoritismo. É nós favorecermos um lado e penalizar o outro. Se nós continuarmos lendo o capítulo 2, Tiago ele vai ser muito claro a respeito disso. Ele vai trazer o exemplo de entrar um homem rico na igreja e entrar um homem pobre, e de nós darmos o melhor lugar para o homem rico sentar, e aquele que é mais pobre, ele fica ali, se der ele senta, se não der ele senta no chão. É disso que Tiago está falando. E Tiago, a provocação de Tiago, você, se de fato nós cremos em Jesus, ou seja, se de fato temos uma fé, estamos alinhados com o trono e com a vontade do Senhor, não faz sentido fazer parte da nossa vida acepções de pessoas. E a primeira chamada de atenção que nos dá é que quando a fé está em nós, ela vai promover uma mudança de mentalidade. A fé em Cristo Jesus, ela transforma a nossa mentalidade. E logo, se nós identificamos que ainda temos acepções de pessoas, se ainda é que existe um nome bonito para isso hoje, né? Nós somos seletivo, pastor. Eu sou uma pessoa mais seletiva, eu sou uma pessoa mais introvertida, eu sou uma pessoa que seleciona mais as pessoas. Isso se chama na Bíblia seletividade. Isto é acepções de pessoas. Se nós olhamos com pesos diferentes. E ele vai continuar do verso 1 ao verso 13, isso é só uma palhinha, eu estou resumindo o capítulo 1, nem comecei a pregar. Ele vai até o 13, falando a respeito de acepções de pessoas. Quando chega no verso 14, o verso que nós lemos, agora Tiago, ele vai falar a respeito da fé e as obras. Tiago, ele vai falar e ele vai fazer um questionamento a respeito dessa suposta fé, uma fé que não possui obras. E o questionamento de Tiago, ele fala: é possível, porventura, no que há proveito, falarmos que temos fé se não temos obras? Esta fé, de fato, ela pode salvar? O questionamento de Tiago é possível alguém falar que tem fé em Jesus Cristo e de fato isso não produzir nada? É possível essa fé improdutiva, essa fé mirrada, essa fé infrutífera gerar a salvação? Tiago levanta um questionamento. Uma vez que o homem ele é salvo pela fé, preste atenção no questionamento de Tiago. Uma vez que o homem ele é salvo pela fé, essa fé ela deveria produzir algo. É isso que Tiago está falando. Tiago não está mandando ninguém para o inferno. Mas ele traz um questionamento, irmãos, que mexe conosco. E isso deve mexer com a igreja. Se de fato esta fé que nos salva, que nos coloca nos céus, que nos torna filho de Deus, que nos torna amados, príncipes e princesas, filhos queridos, pode essa fé não gerar nada? Pode essa fé não gerar frutos? Pode essa fé ser uma fé infrutífera? É possível? E se sim, isto é fé? Podemos dizer que estamos sendo salvos? Meu Deus. Em resumo, o que Tiago está falando é que a fé
que não produz vida, a fé que não gera transformação, é uma fé deficiente, é uma fé imatura, é uma fé morta. O que o Tiago está falando para nós é que a fé que não se preocupa, e a preocupação, nós estamos falando de frutos, e entenda por fruto, não é só pessoas, são as nossas ações, aquilo que me impulsiona como cristão, o que me impulsiona como filho de Deus. Se a fé não gera nada, se a fé que eu digo que eu tenho em Cristo Jesus não é capaz de me salvar e produzir vida em mim, e eu me sinto morto, a minha fé está deficiente. Se hoje você se encontra debilitado na fé, se hoje você encontra com a vista turva, com as pernas trêmulas, talvez colocando em xeque a cruz, talvez de fato não tem mais uma perspectiva daquilo que Cristo tem para você. Se talvez o Evangelho se tornou meio longe, meio distante, a nossa fé está deficiente, porque a nossa fé não está produzindo vida. A palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que significa isso, pastor? Que conforme eu me alimento da palavra, a palavra ela produz vida em mim. A palavra do Senhor nos diz: aquele que crê em Jesus, rios de águas vivas fluirão de si. O que a palavra do Senhor está nos dizendo para aquele que está em Cristo Jesus: não tem como ter morte do nosso lado. E não estamos falando de morte física, mas nós estamos falando de uma viva esperança, uma viva expectativa no poder do Evangelho em transformar tudo e todos à nossa volta. Não podemos perder a expectativa, a esperança do Senhor salvar a todos. Se nós perdemos a esperança do que pior político, que o pior dos bandidos, que a pior pessoa que você conheça seja salvo e esteja do seu lado, juntos na mesa do Senhor, se alimentando da palavra e juntos celebrando a vida de Cristo, a nossa fé está deficiente. Se não pensamos em gerar, a nossa fé está deficiente. Se nós não pensamos em vivermos a palavra do Senhor todos os dias, a nossa fé está deficiente. No verso 15, Paulo ele vai... Estou com Paulo na cabeça, vou ter que pregar sobre Paulo. O justo viverá pela fé. Puxa. Mas voltando aqui para Tiago, no verso 15, ele vai trazer um exemplo prático daquilo que ele está falando. E o exemplo prático de Tiago, ele vai falar o seguinte: irmão, e se um irmão ou uma irmã estiver nu, e se tiver em falta de algum mantimento, de algum alimento, de alguma coisa, de alguma necessidade terrena, e algum de vós lhe disser: vai em paz, aguentai-vos, fartai-vos, e não der nada dessas coisas que eles necessitam, que proveito há a fé? O que Tiago está falando, meu irmão? Tiago está falando de coisas terrenas. Tiago está falando o seguinte: ei, podemos nós irmos para as nossas casas sem olhar se o meu irmão ele tem um mínimo? Podemos ir para nossas casas jantarmos e não ter certeza que o meu irmão do meu lado vai ter o que comer hoje? Faz sentido esse evangelho? Faz sentido nós falarmos de uma viva fé em Cristo Jesus, de um poder transformador, e o meu irmão não vir para o culto porque não tem um sapato? Porque num tempo como um frio desse, ele não tem uma blusa para colocar sobre ele? Eu orar e falar: ei, calma, Deus vai prover.
Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, vai em paz, vai com frio, mas o Senhor te esquenta. O frio é psicológico. O que Tiago questiona é sobre essa perspectiva. Aí você fala assim, pastor, mas qual que é a relação de coisas naturais com a fé? Irmãos, é tudo. A fé, ela produz empatia. Uma fé que não produz empatia, meu irmão, é uma fé morta. Se falamos que temos fé em Jesus Cristo, mas nós não temos empatia com o próximo, não faz sentido. A fé que não gera compaixão por aquele que se perde, a fé que não gera compaixão de nós ligarmos no noticiário e ver um pai que matou um filho, de ver alguém que se suicidou, de ver uma família se acabar, de ver um moribundo longe dos caminhos do Senhor. Se isso não gera um aperto no nosso coração, se isso não gera uma inquietude em nós, uma revolta dentro de nós, se isso não gera uma necessidade de você mandar uma mensagem para o pastor Tiago, uma mensagem para o pastor Felipe, pelo amor de Deus, o que nós vamos fazer, pastor? Nós precisamos fazer alguma coisa. Se isso não gera em nós, a nossa fé está deficiente. A fé que não gera generosidade é morta. O que o Senhor nos ensina dízimos e ofertas? O Senhor não precisa do nosso dinheiro, mas Ele está tratando o nosso coração, pronto a ajudar, pronto a estender a mão, pronto a suportar os nossos irmãos. A palavra do Senhor nos diz: se for emprestar, nem empresta, dê. Se receber de volta, glória a Deus, mas não tenha nada contra o seu irmão. Olha só o que Tiago está falando: se esta fé que nós falamos que nos salva não gera em nós um coração generoso, tem alguma coisa errada. Se eu falo que estou cheio de fé, eu caminho de forma individual, eu caminho de forma egoísta, eu caminho de forma isolada, a nossa fé está doente. E lá no verso 26, já encerrando o capítulo, Tiago ele fala o seguinte: porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago ele conclui este capítulo nos dizendo: as obras por si só não têm poder nenhum. Não somos salvos e justificados pelas obras, e sim pela fé. Mas a fé produz em nós uma mudança de caráter. A fé, ela vai nos fazer chorar por pessoas. A fé, ela vai gerar dentro de nós uma paixão. A fé, ela vai gerar em nós um senso de que ninguém pode ficar para trás. Vai doer em nós. Assim, pastor, talvez faz anos que eu não consigo pensar em ninguém. Eu estou no olho do furacão. Você acha que eu tenho tempo de pensar em alguém? Pois bem, a tua fé está deficiente. A minha oração nessa noite, por cada um de nós, é que a nossa fé seja fortalecida. A Bíblia diz que a fé não vem pelo orar, mas vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui nós estamos ouvindo a palavra de Deus. Nós permitimos que a palavra do Senhor entre no nosso coração e produza vida. A minha oração nesta noite é para aquele que está cansado. E o cansado não de estar em linha de frente. Semana passada eu olhei pela linha de frente, mas hoje eu estou falando do cansado de perspectiva. É o acordar todos os dias e não ter perspectiva de reino.
Se você acorda todos os dias e não consegue, não faz parte do seu vocabulário, fala bom dia Espírito Santo. Nós vamos botar o terror no inferno hoje. E aonde eu chegar, nós vamos levar o teu amor. E isso faz parte do meu dia. Pastor, eu sou maluco falar que eu vou derrubar a porta do inferno e vai que ele vem contra mim, o chifrão e o garfo. O que eu vou fazer? Estou sem crédito no celular, se manifestar na rua, eu não consigo nem ligar para o Senhor. A prova está tão grande que eu estou até sem crédito. Esse dia eu liguei para ele não me atendeu e falou assim: a tela está quebrada. Eu só consigo ver quando chego em casa. O senhor está bem? Ô Jeová. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão? Essa não é uma mensagem para nos colocar de joelho, mas é uma mensagem para nos posicionar. É uma mensagem que, como o Tiago está nos colocando, é nós refletirmos se de fato nós estamos alinhados. Tiago não está falando que nós não temos fé. Ele está falando que talvez tenhamos uma fé deficiente. Talvez tenhamos uma fé egoísta. Uma fé, cadê meu filho? Não o outro. O filho velho. Está aí dentro. É míope? O míope é quem chega aqui pertinho assim? Vocês que usam óculos, o míope é o que tem visão curta? Ih, não sabem? Vocês já não estão me enxergando, né? Esse é astigmatismo. Ou eu não estou enxergando vocês. Eu não sei, é um dos dois. Ou é o míope, ou é o miopia. Vocês ficaram com medo de responder errado, né? Aí vem alguém com propriedade. Também ele vende óculos, vai lá e faça um óculos com ele. Merchan. Sei lá porque eu estava falando de ótico. Sim, talvez a nossa fé, ela está míope. Eu só consigo enxergar aqui. Eu não consigo ter perspectiva. Estamos encerrando o ano, meu irmão. Está aí em 2025. A minha cabeça já está em 2026 como igreja. Eu já estou fazendo projeto para 2026 para a igreja. 2025 já foi. Como assim, pastor? Mas nem começou. Planejamento já foi. Minha cabeça está lá em 26. Acabei de ter uma conversa com a Débora, eu já estou em 26. Imagina a cabeça dos líderes olhando para minha cara, né? Tipo assim, calma, pastor. Segura a onda aí. Já estou em 26, irmão. Com o cheirinho do 27, Cadu. Lá no 27. O que eu quero dizer, meu irmão? Como igreja, é a vontade do Senhor que você tenha uma fé saudável, uma fé madura. De você virar para esse irmão que está do seu lado e falar assim: conte comigo. Isso não é um clichê, é uma verdade. Nós vivemos essa palavra. Orai uns pelos outros, suportai-vos uns aos outros em amor. Seu irmão está enfermo, põe as mãos sobre ele e em nome do Senhor Jesus, receba a cura. Seu irmão está desamparado, nós vamos suportar. Venha, vem comigo, marca um café, senta na mesa, vai ouvir, chora com ele, se alegra com ele. Uma fé madura, uma fé numa perspectiva de Cristo. O que Cristo faria? Talvez, irmão, os dias são tão maus que nós não conseguimos pensar assim. E é verdade. Passamos por lutas, adversidades, tempestades que ofusca. E isso vem exatamente para abalar a nossa fé. Isso vem para nos roubar, para nos subtrair. A nossa oração nessa noite é para que o Senhor renove a sua fé, fortaleça a sua fé. Em cima desta palavra, a minha oração é para que seja gerado força. A minha oração é que amanhã você consiga levantar e abrir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor e sair para o trabalho fortificado pela palavra rema, palavra viva, e você contagia onde você estiver.
mesmo que as circunstâncias sejam ruins, mas nós não vivemos na ótica humana, nós vivemos pela fé. Eu oro para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Eu oro para que você enxergue numa perspectiva espiritual. Olhe para o seu trabalho numa perspectiva espiritual. Olhe para a sua casa numa perspectiva espiritual. Olhe para o seu marido numa perspectiva espiritual. Olhe para os seus filhos numa perspectiva espiritual. E não deixe de semear, não deixe de plantar, não deixe de fazer. Não deixe de liberar a palavra, não deixe de estender as mãos. A palavra do Senhor nos diz: faça o bem em tempo e fora de tempo. Essa é a palavra do Senhor. Isso vai tomando conta do nosso coração, irmãos. Isso não vai nos enchendo de tanta alegria, vai nos impulsionando em tanta alegria. Eu oro para que você seja contagiado com essa alegria. Eu oro para que você seja contagiado com essa fé, seja contagiado com essa esperança. Se você não se encontra dessa forma que eu estou falando, nós vamos orar. E eu fortemente te recomendo que antes de você sair daqui hoje, você procure alguém. Você vai procurar seu discipulador. Se você não tem um discipulador, você é homem, você vai procurar os homens. Você não tem discipulador e a mulher, vai procurar. Senta. Você tem 10 minutinhos para me ouvir? Chora as pitangas. Se lamenta. Põe na mesa. Mas ao encerrar nós vamos orar. Senhor, fortalece meu irmão. E agora você ouviu as dores dessa pessoa, e a fé gera compaixão e empatia, e você vai caminhar com essa pessoa, você vai ajudar ela amanhã, na sexta. E aí, irmão, como que você tá? Tá bem? Tá melhor do que ontem? Ah, não tá 100% não, mas tá melhor que ontem. Melhor que ontem. Não pode piorar, se piorar deu ruim. Se hoje está nos 30, se amanhã tiver 30,9, glorifica. Se deu 29, missão de emergência. Deu ruim, pastor. Deu ruim, ladeira abaixo. Sabe, irmão? Ninguém fica para trás. Essa é a vontade do Senhor. Que você seja um incendiário. John Wesley diz o seguinte: perguntaram para ele: o que você faz para que eles te escutem? A resposta foi: eu me coloco a queimar para que eles vejam.